como urologista com mais de 25 anos de experiência, atendendo no Hospital São Luís e em minha clínica particular em São Paulo, tenho visto uma conexão direta entre práticas sexuais inadequadas e problemas de saúde, que afetam especialmente homens acima dos 60 anos. Se você é homem nessa faixa etária e enfrenta infecções urinárias recorrentes, problemas de próstata, desconfortos intestinais sem explicação aparente, disfunção erétil que não responde aos tratamentos convencionais, ou até mesmo sintomas que parecem não ter origem definida como fadiga crônica, dores pélvicas ou alterações no padrão urinário, o que vou revelar pode surpreendê-lo completamente. A causa pode estar relacionada a práticas íntimas que parecem absolutamente inofensivas, mas que carregam riscos significativos para a sua saúde quando não realizadas adequadamente, especialmente depois dos 60 anos, quando nosso sistema imunológico naturalmente se torna mais vulnerável e menos eficiente na defesa contra infecções e complicações que antes eram facilmente combatidas pelo organismo. Sou a Dra. Cláudia Mendes, formada pela USP com especialização em saúde masculina pela Unifesp, onde dediquei anos de pesquisa exclusivamente para compreender as particularidades da saúde sexual masculina em diferentes faixas etárias. Nos últimos anos, tenho observado um aumento preocupante e estatisticamente significativo de casos relacionados a complicações decorrentes de práticas sexuais mal orientadas ou completamente desprovidas de orientação médica adequada. Não se trata de moralismo, julgamento moral ou imposição de valores pessoais, mas sim de saúde pública, baseada em evidências científicas sólidas que acumulei ao longo de mais de 2 décadas, tratando exclusivamente homens brasileiros de todas as regiões do país, desde o interior do Nordeste até as capitais do Sul. Seu corpo não desistiu de você, mas precisa urgentemente de informações corretas e atualizadas para funcionar adequadamente após os 60 anos, quando mudanças hormonais significativas, alterações imunológicas complexas e comprometimentos circulatórios progressivos criam novos desafios multifacetados para a sua saúde sexual e geral. Antes de continuar com informações que podem literalmente salvar sua vida e prevenir complicações graves que tenho visto repetidamente em meu consultório, se este conteúdo faz sentido para a sua realidade atual, escreva saúde nos comentários e me conte de qual estado do Brasil você está assistindo. Quero saber se essas informações estão chegando aos homens que mais precisam delas. Se você ainda não se inscreveu no canal Homem Vital, faça isso agora mesmo e ative o sininho para não perder conteúdos exclusivos sobre saúde masculina que podem literalmente transformar sua qualidade de vida nos próximos anos e prevenir problemas que poderiam se tornar irreversíveis se não tratados adequadamente. Vamos aos fatos científicos que podem revolucionar sua compreensão sobre intimidade, prevenção e cuidados específicos, que afetam milhões de homens brasileiros silenciosamente, muitas vezes sem que eles sequer suspeitem da origem real de seus problemas de saúde. O que a maioria dos homens não percebe, e isso é respaldado por estudos extensivos que conduzi em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, ao longo dos últimos 8 anos, envolvendo mais de 2.500 pacientes brasileiros, é que após os 60 anos, nosso sistema imunológico passa por mudanças significativas e irreversíveis que nos tornam exponencialmente mais vulneráveis a infecções e complicações que antes nosso organismo combatia facilmente e sem deixar sequelas permanentes. O trato urinário masculino, que naturalmente já oferece maior proteção devido ao comprimento anatômico da uretra e sua configuração específica, que funciona como uma barreira natural altamente eficiente contra a migração ascendente de bactérias e outros micro-organismos patogênicos, pode se tornar porta de entrada para problemas sérios quando expostos a práticas inadequadas que introduzem deliberadamente micro-organismos patogênicos em ambientes que deveriam permanecer completamente estéreis e protegidos. Estudos recentes da Faculdade de Medicina da USP, dos quais participei como pesquisadora principal juntamente com uma equipe multidisciplinar, composta por urologistas, infectologistas, epidemiologistas e especialistas em saúde pública, mostram dados alarmantes que deveriam preocupar seriamente todos os homens acima de 60 anos. 73% dos homens nessa faixa etária com infecções urinárias recorrentes têm causas relacionadas a fatores
comportamentais específicos que poderiam ser facilmente evitados, com orientação médica adequada e mudanças simples de hábitos cotidianos. Mais preocupante, ainda 89% desses homens nunca receberam orientação específica sobre práticas sexuais seguras, adaptadas para sua faixa etária, quando o corpo requer cuidados especiais que diferem significativamente daqueles necessários aos 30 ou 40 anos, período em que o sistema imunológico ainda está no auge de sua capacidade defensiva. O problema se agrava drasticamente quando consideramos que homens brasileiros, por questões culturais profundamente enraizadas em nossa sociedade machista, tendem a evitar sistematicamente consultas médicas preventivas, especialmente quando o assunto envolve sexualidade, intimidade ou problemas que consideram constrangedores, ou que possam questionar sua masculinidade. Dados oficiais do Ministério da Saúde, compilados meticulosamente ao longo dos últimos 5 anos em uma pesquisa nacional abrangente, mostram que apenas 31% dos homens acima de 60 anos fazem consultas urológicas anuais preventivas, comparado a impressionantes 78% das mulheres que mantêm acompanhamento ginecológico regular e sistemático. Esta diferença comportamental alarmante resulta em diagnósticos tardios e complicações graves que poderiam ser completamente prevenidas com informação adequada, educação sexual apropriada para a idade e cuidados básicos de higiene e proteção. A resistência masculina em buscar ajuda médica para questões íntimas cria um ciclo vicioso extremamente perigoso para a saúde pública. Problemas se desenvolvem silenciosamente, se agravam progressivamente sem tratamento adequado e, quando finalmente chegam ao consultório médico, muitas vezes já evoluíram para complicações sérias que requerem tratamentos mais agressivos, invasivos e custosos. Durante minha carreira, tenho visto centenas de homens que poderiam ter resolvido seus problemas com orientações simples e mudanças comportamentais básicas, mas que por vergonha, negligência ou desinformação acabaram necessitando cirurgias complexas, tratamentos prolongados com antibióticos de alta potência e até mesmo enfrentando sequelas permanentes que afetaram definitivamente sua qualidade de vida. Durante esta semana específica, atendi 3 casos clínicos que ilustram perfeitamente os riscos que quero abordar detalhadamente aqui, casos que representam milhares de situações similares que acontecem diariamente em consultórios médicos por todo o Brasil. Estes casos aconteceram em sequência, em apenas 3 dias consecutivos, e demonstram como práticas aparentemente inofensivas podem gerar consequências graves para a saúde masculina, especialmente após os 60 anos, quando o organismo perde parte significativa de sua capacidade natural de recuperação e regeneração celular. O primeiro caso me fez questionar seriamente quantos outros homens podem estar passando pelo mesmo problema, sem saber a causa real, sofrendo desnecessariamente e gastando fortunas em tratamentos inadequados que apenas mascaram os sintomas sem atacar a origem do problema. Marcelo, 44 anos, engenheiro civil respeitado e bem-sucedido de Curitiba, chegou ao meu consultório através de indicação específica de um colega médico, que conhecia meu trabalho com casos complexos, apresentando uma queixa aparentemente simples, mas extremamente preocupante para mim como especialista experiente. Infecções urinárias de repetição que estavam literalmente arruinando sua qualidade de vida, destruindo seu relacionamento conjugal de 17 anos e comprometendo severamente sua produtividade profissional em projetos importantes em homens, diferentemente das mulheres, onde infecções urinárias podem ser mais comuns devido a fatores anatômicos específicos, como a proximidade entre uretra e região genital. Infecções urinárias frequentes sempre indicam algo mais sério e complexo que precisa investigação imediata e minuciosa por parte de um especialista experiente e atualizado. A anatomia masculina, com sua uretra significativamente mais longa, medindo aproximadamente 20 centímetros comparados aos apenas 4 centímetros da uretra feminina, naturalmente protege contra essas infecções, funcionando como um canal de drenagem altamente eficiente que dificulta significativamente a migração ascendente de bactérias até a bexiga e outros órgãos do trato urinário. Quando infecções urinárias acontecem repetidamente em homens, especialmente em idade reprodutiva ativa, há sempre uma causa oculta específica que precisa ser descoberta e tratada adequadamente na sua origem, pois não se trata de um problema
anatômico natural, como pode eventualmente ocorrer em mulheres, devido à configuração específica de seu aparelho genital e urinário. Marcelo havia consultado 5 médicos diferentes em sua cidade, incluindo 2 urologistas conceituados e experientes, com décadas de prática clínica, tomado 10 tipos de antibióticos distintos nos últimos 6 meses desde a amoxicilina. Simples até. Ciprofloxacino de largo espectro e outros medicamentos de alta potência. E absolutamente nada resolvia o problema de forma definitiva. Esta sequência excessiva e mal orientada de antibióticos estava começando a causar resistência bacteriana significativa em seu organismo e prejudicar severamente sua flora intestinal natural, criando um problema secundário sério de disbiose que complicava ainda mais seu quadro clínico e comprometia sua capacidade natural de combater infecções futuras. Os exames de urina sempre mostravam alguma infecção bacteriana ativa, predominantemente E. coli, mas também outras bactérias, gram-negativas perigosas como Proteus mirabilis e Klebsiella pneumoniae, micro-organismos que normalmente habitam o intestino, mas que quando migram para o trato urinário, causam infecções graves e resistentes. Ele tomava o antibiótico prescrito religiosamente, seguindo à risca todas as orientações médicas recebidas. Melhorava temporariamente por algumas semanas, sentia-se completamente curado e confiante de que finalmente havia resolvido o problema. E então a infecção retornava com força total, muitas vezes com sintomas ainda mais intensos e debilitantes. Ardência intensa para urinar que o fazia evitar beber líquidos, urgência miccional constante que o acordava várias vezes durante a noite, dor suprapúbica que irradiava para as costas e região lombar, e até mesmo presença de sangue na urina, em algumas ocasiões mais graves que o deixavam apavorado. Marcelo estava completamente desesperado, física e emocionalmente, esgotado pela situação que parecia não ter solução definitiva, e chegou até mim dizendo textualmente com lágrimas nos olhos: Doutora Cláudia, já gastei mais de R$3.000 em médicos e remédios apenas nos últimos meses. Fiz todos os exames possíveis. E parece que meu corpo rejeitou todos os tratamentos disponíveis na medicina moderna. Estou começando a pensar que pode ser algo muito grave, talvez câncer de bexiga ou próstata em estágio avançado, porque simplesmente não é normal um homem da minha idade ter esse tipo de problema constantemente. Será que é algo mais sério que os outros médicos não conseguiram detectar? Minha esposa está extremamente preocupada e nossa vida íntima está completamente prejudicada há meses, o que está afetando profundamente nosso casamento e minha autoestima como homem. A frustração e o desespero em sua voz eram palpáveis, e pude perceber claramente que o problema estava afetando não apenas sua saúde física, mas também sua autoestima, seu relacionamento conjugal de quase 2 décadas, sua confiança na medicina convencional e até mesmo sua performance profissional. Em projetos importantes de engenharia, quando comecei a investigar minuciosamente sua rotina íntima com perguntas específicas e detalhadas sobre práticas sexuais, algo que aparentemente nenhum dos médicos anteriores havia feito de forma aprofundada e sem julgamentos morais, descobri informações absolutamente cruciais, que explicavam todo o mistério médico que estava desafiando vários especialistas experientes. Marcelo e sua esposa, casados há 17 anos com relacionamento aparentemente estável e harmonioso, praticavam sexo anal regularmente, aproximadamente 3 vezes por semana, sempre sem qualquer tipo de proteção barrier. Como eram casados há muito tempo e tinham fidelidade mútua comprovada através de exames regulares, consideravam completamente desnecessário usar preservativo em qualquer situação sexual, uma crença comum, mas perigosa entre casais estáveis. Esta informação aparentemente irrelevante foi a chave para desvendar o mistério de suas infecções recorrentes que estavam resistindo sistematicamente a todos os tratamentos antibióticos convencionais. Além disso, descobri através de questionamento detalhado que eles praticavam sexo anal, frequentemente sem lubrificação adequada, usando apenas saliva ou lubrificantes inadequados à base de óleo, que podem causar microlesões nos tecidos delicados e facilitar a entrada direta de bactérias através dessas aberturas microscópicas. Marcelo também revelou, com certo constrangimento, que em muitas ocasiões após o sexo anal, eles faziam sexo vaginal na mesma sessão, sexual sem qualquer higienização intermediária, criando um ciclo perfeito de contaminação cruzada que perpetuava as infecções de forma sistemática e progressiva.
Solicitei um exame específico que causou surpresa até mesmo no laboratório conceituado e experiente de sua cidade. Pesquisa de parasitas na urina, algo completamente fora do protocolo. Padrão para infecções urinárias e considerado inusual pela equipe técnica. O bioquímico responsável, profissional experiente com décadas de prática laboratorial, entrou em contato comigo pessoalmente, achando que eu havia me equivocado na solicitação, pois normalmente solicitamos exame parasitológico de fezes para detectar parasitas intestinais, nunca de urina para identificar parasitas no trato urinário. Insisti firmemente no exame, explicando que havia uma suspeita clínica muito específica baseada em minha experiência, com casos similares ao longo dos anos, e o resultado confirmou exatamente minha hipótese clínica baseada em evidências científicas. O exame revelou Ancylostoma duodenale na urina, um parasita intestinal que havia migrado através da uretra durante as práticas sexuais desprotegidas repetitivas. Este achado foi surpreendente até mesmo para mim, pois, embora suspeitasse de contaminação cruzada, a presença de parasitas intestinais no trato urinário é relativamente rara na literatura médica e indica contaminação significativa e repetitiva ao longo de meses ou anos. Não esqueça que o pênis, na sua extremidade, possui um canal chamado uretra que se conecta diretamente com a bexiga, criando uma via de acesso direto para micro-organismos patogênicos. Quando não há proteção adequada, o reto e canal anal são as regiões mais contaminadas do corpo humano, repletas de centenas de espécies de bactérias e parasitas que, em condições normais, permanecem confinados no intestino, onde desempenham funções importantes para a digestão e são controlados pelo sistema imunológico intestinal. Quando há penetração anal sem proteção, especialmente de forma repetitiva, como no caso do Marcelo, esses micro-organismos encontram uma via direta para colonizar o trato urinário masculino, criando infecções que não respondem a antibióticos convencionais, porque muitas vezes envolvem parasitas que requerem tratamento específico antiparasitário. Estudos realizados na Unifesp que acompanhei de perto demonstram que o ambiente retal abriga mais de 400 espécies diferentes de bactérias e diversos tipos de parasitas, muitos dos quais podem causar infecções graves, quando migram para outros órgãos, através de práticas sexuais inadequadas. O que aconteceu com Marcelo foi uma contaminação parasitária complexa que se instalou em seu trato urinário e criou um ciclo infeccioso persistente que nenhum antibiótico conseguiria quebrar definitivamente, porque antibióticos são eficazes contra bactérias, mas não eliminam parasitas que requerem medicamentos específicos antiparasitários. O tratamento para Marcelo envolveu 2 tipos específicos de antiparasitários, prescritos em dosagens calculadas, meticulosamente para seu peso corporal e idade, combinados com probióticos para restaurar sua flora intestinal, danificada pelos antibióticos anteriores. Mais importante ainda, orientei detalhadamente sobre a necessidade absoluta de usar preservativo em todas as práticas de sexo anal, independentemente do tempo de relacionamento ou confiança mútua, pois não se trata de questão de fidelidade, mas de proteção contra micro-organismos naturalmente presentes no intestino. 3 semanas depois, ele retornou ao consultório com um sorriso que não via há meses, dizendo textualmente: "Doutora Cláudia, é incrível como uma informação tão simples resolveu um problema que me atormentava há meses e estava destruindo minha vida. Sinto-me completamente diferente, como se tivesse recuperado minha saúde de verdade e minha confiança como homem." O segundo caso desta semana envolveu Marina, 38 anos, professora universitária respeitada de Belo Horizonte, que precisou passar por uma cirurgia de emergência complexa devido a uma laceração grave no esfíncter anal, após uma relação sexual inadequada e mal orientada. Ela chegou ao pronto-socorro do hospital com sangramento intenso e incontrolável, dor severa e incapacitante, necessitando intervenção cirúrgica imediata para reparar os danos causados ao músculo esfincteriano. Esse músculo é absolutamente crucial para o controle da continência fecal e, quando lesionado, severamente pode causar problemas permanentes de incontinência que afetam drasticamente a qualidade de vida. O que aconteceu especificamente no caso de Marina foram 2 erros graves e evitáveis que qualquer casal pode cometer por falta de informação médica adequada sobre anatomia e fisiologia sexual.
Primeiro, ela não fez lubrificação apropriada e suficiente antes da penetração. O sexo anal requer lubrificação abundante com produtos específicos à base de água, aplicados generosamente tanto na região anal quanto no pênis, pois, diferentemente da vagina, o ânus não produz lubrificação natural e seus tecidos são mais delicados e propensos a lesões. Nunca use lubrificantes com anestésicos ou pomadas anestésicas, pois elas mascaram a dor que serve. Como sinal de alerta natural para possíveis lesões em desenvolvimento, o segundo erro grave de Marina foi começar a relação na posição totalmente inadequada do ponto de vista anatômico. Ela iniciou na posição genopeitoral, que é a posição ajoelhada popularmente conhecida como de 4. Amplamente retratada em filmes adultos, mas anatomicamente incorreta para o início da penetração anal. Isso representa um erro anatômico fundamental que poucos casais conhecem e que pode causar lesões graves. O reto tem nome de reto, mas anatomicamente ele não é reto, possui curvaturas naturais específicas que precisam ser respeitadas durante a penetração inicial para evitar traumas e lacerações. A posição correta para iniciar qualquer relação anal é deitado de lado, com a ponta do pênis direcionada cuidadosamente em direção ao umbigo da pessoa que está recebendo a penetração, respeitando a curvatura anatômica natural do reto. Na posição ajoelhada, o umbigo fica voltado para baixo e o pênis ereto tenta entrar em uma angulação que vai diretamente contra a curvatura natural do reto, forçando os tecidos além de sua capacidade de distensão e causando lacerações, como a que aconteceu com Marina. Somente após a penetração inicial, bem-sucedida na posição lateral, é que outras posições podem ser gradualmente adotadas, sempre com cuidado e comunicação constante entre os parceiros.